Se quiser ter raiva, tenha de mim. Eu não tenho raiva. Você é um herói de verdade. É tudo o que você sabe ser. Contemple um presente impensável. XXXXXX. Capítulo 16. Desenraizamento parte 4. Obrigado Naruto-sama, nada disso seria possível sem você. Neji disse com um sorriso enquanto levava Naruto para fora. Os dois caminhavam lado a lado. O ruivo suspirou. Sério, largue o Sama, eu odeio formalidades. Ele disse com aborrecimento. Oi Ugarryo. Devo dar o devido respeito a um líder de clã, mas acima de tudo a uma pessoa que fez tanto por mim. Naruto virou a cabeça para olhar para Neji. Tudo que fiz foi chutar sua bunda, não é grande coisa. Neji virou a cabeça por sua vez. Para mim sim. Graças a vocês tenho a chance de me conectar com uma família que se importa comigo e eu nem vi. Pensei que estava sozinho neste mundo até ontem, por isso sempre serei grato. Levantando uma sobrancelha, ele falou novamente. Quer me agradecer? Largue o Sama, o San, o dono e pelo amor de Rikudo, nem tente o Kun. Os olhos de Neji se estreitaram e seu sorriso se tornou malicioso. Isso significa que conversaríamos como amigos. Você quer ser amigo? Naruto estreitou os olhos e ia fazer um comentário mordaz, mas nada lhe veio à mente, muito menos quando percebeu que estava certo. Ele fechou a boca novamente e suspirou. Acho que não seria ruim, apesar de morar nesta cidade. Ele finalmente disse maliciosamente. Neji fez uma careta, mas não comentou, ele estava bem ciente da situação de Naruto graças a Yashi. O que o público sabia sobre o tratamento de Naruto era apenas uma versão diluída da verdade. A verdade era muito pior, muito mais dolorosa. Neji duvidava que as cicatrizes pudessem cicatrizar completamente, mas acreditava que o fato do ruivo não querer destruir a cidade já era um milagre em si. Como ainda faltava muito até a saída e Naruto viu que ele havia tocado em um assunto bastante incômodo, resolveu mudar de assunto. A propósito, por que diabos Hinata-san corava o tempo todo? Eu já vi mulheres olharem para mim com luxúria, mas o jeito que ela olhava para mim era estranho. Neji sorriu. Hinata-sama está apaixonada por seu irmão há algum tempo. Seu rosto é bem parecido com o dele. Uzumaki olhou para ele incrédula. Você está me dizendo que ele estava imaginando mesmo enquanto olhava para mim? Neji deu de ombros. A mente feminina é um mistério para nós, homens. Ele disse em um tom cheio de sabedoria. Salto de linha. Me desculpe por ter tirado seu filho de você, mas o que mais eu poderia fazer? Quando ele chegou, ele parecia tão vulnerável, tão indiferente, Shuri disse em um tom cheio de arrependimento. Kushina, por outro lado, tinha lágrimas nos olhos. Eu nunca deveria ter deixado aqui, eu fui estúpido. Por que você fez isso? Eu acabei de nascer. Disse a fêmea Tengu em um tom curioso. Quando a Kyuubi atacou, eu fiquei incapacitado e quando acordei e descobri que Minato havia deixado Naruto na vila eu quis ir atrás dele. Mas Minato e Jiraiya começaram com suas bobagens sobre a profecia, o fim do mundo e aquilo meus bebês eles podem morrer. Eu estava com tanto medo, não sabia o que fazer. A mulher nem terminou de falar, ela começou a chorar muito, seu coração se contraindo de dor como ela se lembrava da escolha mais difícil de sua vida. Shuri sentiu muita pena da mulher e passou os braços em volta dela, aninhando sua cabeça em seu ombro enquanto ela gentilmente acariciava sua cabeça.
Ambos estavam ajoelhados no epicentro de um campo de batalha rasgado crivado de crateras, grama queimada e alguma outra árvore quebrada no meio. Não muito longe estavam Darui, Zabuza, Azazel e Kimimaro, que tinham acabado de levar Mito para ir com sua mãe. Os 4 homens olharam para a cena surreal. Mulheres, Azazel disse, seus 3 companheiros, concordando com a cabeça. Ninguém os entende. Zabuza acrescentou, recebendo um aceno novamente dos outros 3. 4 horas lutando e agora eles parecem amigos, contando suas mágoas um ao outro. Comentou o albino. Mas de repente ele se lembrou de um assunto importante. Exatamente o que diremos a Naruto-sama quando ele voltar? Ele perguntou, deixando os outros 3 no mesmo dilema. Salto de linha. Por alguma estranha razão, Naruto sentiu como se em algum lugar da vila, o universo estivesse concordando com Neji e dando a ele uma futura dor de cabeça ao mesmo tempo. Que raro, os 2 finalmente chegaram à saída e o Hyuga fez uma reverência. Espero vê-lo novamente, Naruto, e obrigado por ter vindo. O Ruivo ia se despedir, mas de repente se lembrou de um pequeno detalhe. Ele bateu na testa. Merda! Eu quase esqueci, caramba! Ele disse antes de puxar um pergaminho preto de sua manga e entregá-lo a Neji. O menino olhou confuso para o pergaminho antes de pegá-lo. O que é isso? Como nunca será capaz de compensar a vida de seu pai, mas ainda acho que ele merece descansar com o resto de sua família. Eu explico, deixando Neji em estado de choque. O Ruivo fez uma reverência. Boa noite, Neji. E então ele se virou. O Hyuga ficou parado como um pinheiro na entrada com os guardas olhando para ele em estado de choque também. Quando ela se recuperou, ela olhou para o pergaminho e suas mãos começaram a tremer violentamente. Lágrimas rolaram por suas bochechas quando um sorriso começou a se formar. Obrigado, Uzumaki Naruto, eu nunca irei me esquecer disso. Naruto deixou o distrito do clã e voltou para seu campo de treinamento, onde ele e sua equipe estavam hospedados. Bem, as coisas não saíram do jeito que você esperava, mas você conseguiu fazer algum lucro. Kurama disse lá dentro. Naruto assentiu mentalmente. Certo, tendo apoio do clã Hyuga, que são especialistas em assuntos diplomáticos, e com sua grande influência, poderia me dar uma certa vantagem, dependendo da situação, principalmente aquela que se aproxima com Dans. Mesmo com seu ódio por esta cidade, ele é capaz de ajudar essas pessoas. Gigi ficaria orgulhoso. Pensou a raposa. Naruto ia responder, mas uma explosão repentina chamou sua atenção e ele virou a cabeça. Virando-se, viu que era um grande prédio retangular, um mercado interno como ele se lembrava, e a explosão veio do telhado. Naruto encarou a fumaça por alguns segundos antes de virar a cabeça novamente e continuar a andar. Naruto, não é meu problema. Você simplesmente vai embora. Sim. Alguém poderia morrer. A Anbu cuidará disso. Não consigo sentir ninguém, apenas uma pessoa no local de onde veio a explosão e mais 3 pessoas não muito longe. Serão a Anbu. Duvido, 2 das assinaturas de chakra estão juntas e uma delas pertence àquele garoto suspeito Kabuto. A terceira assinatura está mais longe, por causa dos nervos e ansiedade que estou sentindo, ele deve estar espionando Kabuto e seu amigo. Veja. Aquele cara vai relatar o problema. Pelo que posso sentir, acho que eles conseguiram. Ainda não é problema meu. Aquele que estava com Kabuto está perseguindo ele. Kabuto decolou. Por que diabos você insiste tanto nisso e por que a Anbu não notou a explosão? A segurança desta cidade é uma droga. Talvez, mas falando sério, aquele cara pode morrer. Tanto faz. É mentira.
Se você realmente não se importasse com a vida das pessoas em geral, não teria concordado em ajudar a Nami, ou Hyuga, e não estaria tão ansioso com tudo isso. Merda, Kurama, você não sabe o quanto eu te odeio. Salto de linha. Hayate Geko acidentalmente encontrou Kabuto Yakushi, um traidor procurado, conversando com um dos Junins em si de Suna. O Chunin ficou chocado ao saber que Suna havia se aliado a Otto e pretendiam atacar a vila durante a terceira tarefa. Ele estava prestes a decolar e avisar o Hokage quando percebeu que havia sido pego. Hayate correu pelos telhados tentando alcançar uma área onde os esquadrões Abiu ou um esquadrão de patrulha estavam estacionados, mas infelizmente ele foi interceptado no topo de um telhado oval pelo Tsunami. Onde você está indo, ratinho? Ele disse com um sorriso arrogante. Hayate colocou a mão direita atrás das costas e agarrou o punho da espada enquanto fazia um mudra do tigre com a mão esquerda. Eu não tenho uma escolha. 2 pequenas explosões ressoaram perto do Junin e 2 Kajibushin dispararam em direção a Baki, espadas na mão e seguidos pelo Hayate original. Os 3 brandiram suas espadas e atacaram Baki. O Tsunami aparou as espadas dos clones com seus antebraços quando a lâmina do original atingiu seu ombro. Por alguma estranha razão, Baki não se moveu para se esquivar, algo que Hayate achou suspeito. Mas infelizmente ele só percebeu seu erro quando viu que não conseguia mover a espada do ombro do Junin e seus clones pareciam estar com o mesmo problema. O pior era que os cortes que as espadas faziam cortavam apenas superficialmente a pele. Incrível! Baki disse. Tão jovem e você já domina o Mikazuki no Mai, dança das 3 luas, parece que Konoha está cheia de gente talentosa. Mas infelizmente uma espada de aço pode ser facilmente parada. Baki sorriu. O mesmo não pode ser dito da borda do vento. Baki levantou 2 dedos juntos com a mão direita e fez um movimento diagonal. 2 nuvens de fumaça explodiram e envolveram o teto antes de serem dispersadas pelo vento noturno. Os clones foram destruídos e Hayate estava esparramado no telhado, seu colete tático e camisa azul escura cortados enquanto o sangue jorrou de seu ferimento. O Junin não se mexeu enquanto Baki assentiu satisfeito com seu trabalho antes de desaparecer em um Shushin. Por alguns segundos, o silêncio reinou no local, apenas perturbado pelo vento uivante da noite. Mas, de repente, a figura de Hayate começou a ondular, como um pano ao vento, e desapareceu como se nunca tivesse existido, incluindo sangue. O teto estava limpo, ou assim parecia, até que de repente, outra ondulação perturbou o espaço e uma figura de cabelos escarlates apareceu. A referida figura era na verdade um conjunto de caudas de raposa, reunidas para formar um casulo, que começou a se desmontar à medida que as caudas se separavam pouco a pouco. Dentro dele apareceu Hayate, que estava com o pincel preso ao tronco do corpo graças a um rabo que o envolvia e uma mão, que não era sua, tapando hermeticamente a boca e impedindo de emitir qualquer som. Atrás dele estava o dono das ditas caudas. Naruto. O ruivo soltou Hayate, que caiu de joelhos lutando para respirar. Sério, eles deveriam fazer algo sobre sua segurança. Há uma porra de uma explosão no meio da cidade e Rikudo nem percebe. O Chunin se levantou rapidamente e se virou. Ficou imensamente surpreso ao perceber quem era a pessoa que o havia salvado. Ainda mais ao ver que ele tinha 9 caudas escarlates, olhos oblíquos de safira e 2 orelhas de raposa. Não me lembrava de ter orelhas, ele murmurou surpreso. Naruto estalou os dedos. Ei, preste atenção. Gritar. Sim. Hayate gritou de pé como um pau. Geralmente,
Nem morto ele daria ouvidos às ordens de um genin, muito menos de um Kumo genin, mas o fator intimidador e sua situação não permitiam que ele pensasse com clareza. Você pode me dizer por que diabos um shinobi de Suna, uma cidade aliada de Konoha, tentou te matar? Ele perguntou com força. Hayate estava suando muito. Ele sabia que não estava em posição de recusar o que ele pedia, não por gratidão, mas porque seus instintos lhe diziam que Naruto poderia matá-lo em um segundo se quisesse. Mas ele não podia responder. Se descobrisse o que Suna estava planejando, o Raikage poderia tentar se aliar a eles para derrubar Konoha. A cidade não podia permitir um vazamento de informações como esse. E eu não posso te dizer. Ele gaguejou o melhor que pôde enquanto olhava para a ruiva. Naruto visivelmente estreitou os olhos e rosnou em desagrado. Hayate estava preparado e se resignando ao seu destino. Ele esperou que Naruto distribuísse sua punição. Mas para surpresa, Uzumaki apenas suspirou cansado. Porra, já tive emoções suficientes por hoje. Olha, eu sei que isso é besteira e seu Hokage provavelmente vai querer falar comigo sobre o relatório e toda essa porcaria com a papelada. Mas sério, não me ligue se você quer um motivo convincente, diga a ele que não quero ver a porra da cara dele pelo resto do mês. Ele declarou quando as caudas se retraíram para trás e as orelhas desapareceram. Hayate não disse nada, apenas olhou para Uzumaki enquanto ele se virava, prestes a sair. Mas de repente ele ficou tenso e ficou parado por alguns segundos no telhado. O ninja de Konoha ficou muito nervoso, pensando que talvez tivesse mudado de ideia, mas não foi nada comparado ao terror que sentiu ao ouvir a última declaração do ruivo. A propósito, minha amiga Raposa disse que quem causou a explosão foi o Jinchuriki do Ishibi no Tanuki. Boa sorte! E desapareceu em um Shushin. Hayate estava olhando para o lugar onde ele havia desaparecido antes de decolar de cabeça para a torre do Hokage. A perspectiva de ter um Jinchuriki hostil dentro dos muros da cidade já era preocupante. 2 Jinchurikis, foi simplesmente assustador. Ele teve que correr disfarçado para o escritório do Hokage. Eles não podiam perceber que ele ainda estava vivo. Não antes que ele desse seu relatório ao Hokage, ele tinha certeza de que a vila teria trabalho extra pelo resto do mês. Salto de linha. Monte Myoboku-san. Jiraiya estava pensando desde a visita do Kyuubi que possuía um clone de Naruto. Ele estava pensando nas palavras que o Bija havia dito a ele. Como diabos ele sabia sobre a profecia? Ele parecia saber o que cada palavra que ele dizia significava perfeitamente e sem um pingo de dúvida em suas declarações. Jiraiya apenas assumiu que sabia o significado, devido ao fato de ser um ser que tinha existido por milhares de anos. De que outra forma ele conheceria o grande sapo sábio Gamamaru? Além disso, a que diabos ele estava se referindo quando disse que Gamamaru era o sensei do homem que o criou? Um homem havia criado o Kyuubi? Ele teria uma grande surpresa. É por isso que agora ele estava aqui, no Monte Myoboku, esperando que o velho sapo acordasse de seus sonhos para lhe fazer uma pergunta sobre este Ashura e Indra, e que eles transmigraram na mesma pessoa, embora ele não soubesse porque ele sentiu como se tivesse cometido o maior erro de sua vida. Salto de linha. Escritório Hokage. Minato se sentia um merda, se não fosse um pouco com a papelada diária, a qual haviam sido adicionados os exames Chunin. Tinha o problema de seu filho mais velho, além do fato de Orochimaru ter se infiltrado nos exames para marcar com seu selo amaldiçoado para Sasuke Uchiha. Agora algo novo foi adicionado. Hayate estava contando a ele sobre a invasão de Tsunayoto, e como se isso não bastasse, o ruivo de Kumo estava envolvido, e ele mandou avisar a Hayate que não queria vê-lo nem em pintura, mais do
do que o fato de não querer vê-lo. Ele estava preocupado que o homem de olhos azuis tivesse notado a invasão e notificado o Raikage. Se isso acontecesse agora, eles teriam que se preocupar com um ataque conjunto por 3 aldeias ninjas das quais não sairiam inteiras. Acrescente a isso o fato de que seu sensei Jiraiya pediu permissão para sair 2 dias atrás e ele provavelmente não conseguirá alcançá-lo por alguns dias para notificá-lo disso até que ele volte para treinar Menma. Havia também o fato de seus 2 filhos mais velhos. Ele havia notado uma mudança em ambos desde que conheceram Naruto, enquanto o loiro Menma parecia preocupado e estranhamente parecia ter uma rivalidade não exatamente saudável com seu irmão. Sua filha Shio parecia mais perdido que o normal, parecia que ele se distanciava mais de Menma e o evitava. Não é como se antes fossem muito próximos, mas agora ele até parecia ver um pouco de ódio nos olhos dela toda vez que o via. Ela também ficava olhando no nada perdido em seus pensamentos para depois corar, mas ele descartou isso. Talvez seja algum problema hormonal daqueles que os adolescentes têm. Deixando isso de lado e com as informações recém-obtidas ele teria que se organizar. Ele havia dado ordem a Ayante para se esconder até depois dos exames. Então só faltava convocar uma reunião para saber como lidar com a invasão. O problema era que se todo o conselho estivesse presente haveria um alvoroço. O conselho civil iria cagar nas calças e começar a entrar em pânico na aldeia. Os anciãos procurariam ganhar mais poder ou buscar um método de se livrar dele durante a invasão. E Danze provavelmente faz um de seus discursos que se ele pudesse reativar a raiz, legalmente, isso não teria acontecido e que Konoha seria a mais forte das nações ninjas. Ele amaldiçoou o momento em que se tornar Hokage passou por sua cabeça, pois agora ele mandou chamar um Anbu para ir atrás de Hiruzen. Talvez ele pudesse ajudá-lo a tratar isso com mais cuidado. Salto de linha. Naruto voltou para seu campo de treinamento, pulando de telhado em telhado. Metade de sua mente estava focada na estrada, consciente de seus arredores, enquanto a outra metade estava focada em sua conversa com seu irmão Raposa. "Tem certeza?" perguntou o ruivo. 100% de certeza. Enquanto você estava ocupado salvando o cara doente, eu me concentrei na assinatura do chakra ainda no teto e soube imediatamente que era Gaara. Kurama explicou. Naruto assentiu mentalmente. Mas o que ele estava fazendo no telhado e de onde veio a explosão? Então a Kabuto e aquele Junin de Suna. Seu encontro secreto foi importante o suficiente para arriscar matar um Junin de Konoha dentro das próprias paredes da cidade. O que eles estão planejando? Geralmente, em uma situação como esta, você pode apostar que eles estão preparando algo ruim, e estando dentro da cidade, você pode imaginar o que? Você está insinuando que eles estão planejando um assassinato ou talvez uma invasão. Ele pensou incrédulo enquanto saltava de um telhado para o chão e continuava seu caminho em direção ao campo de treinamento. Pense bem, Suna é uma aliada de Konoha, mas mesmo assim um de seus Junin tentou matar um shinobi de Konoha. Então a nossa suspeita sobre Kabuto, lembro que Kimimaro pensou que ele o reconheceu de algum lugar e levando em consideração o seu amigo passado, você já pode imaginar que ele o conhece. Respondeu a raposa. Orochimaru. Naruto finalmente alcançou a borda externa do campo 37 e fez seu caminho através das árvores, pulando de galho em galho, enquanto ouvia a resposta de seu irmão. E, a presença dele no segundo exame já era bastante suspeita. Talvez o objetivo dele não fosse apenas dar aquele selo ao garoto Uchiha. Naruto fez uma careta. Merda, eu só queria vir aqui, fazer um pouco de barulho e ir para casa com calma. Em vez disso, parece que agora estamos no meio de uma conspiração para quem sabe o quê.
Ele amaldiçoou em sua cabeça. Você terá que informar o Raikage. Ele pode expulsá-lo dos exames para evitar problemas para Kumo. Naruto suspirou sabendo que Kurama estava certo, mas faria isso amanhã. Mesmo assim duvidava que teria que abandoná-los e ainda faltava sua missão secreta, que ele já havia planejado quando fazer, mas por enquanto precisava se distrair. Ele teve surpresas suficientes para um dia. Entre o encontro com Hyuga e a tentativa de assassinato de Ayante, ele ficou mentalmente devastado. Se você soubesse o que te espera em casa. Salto de linha. Base clandestina Me. Nessa época das estava chegando o Minato por ter desmantelado sua raiz. Agora ele não só não tinha recursos suficientes para fazer seus experimentos, como também havia perdido a maior parte de seus homens. Tinha apenas um número moderado de pessoas, e alguns morreram. O dia da tentativa de missão para sequestrar o Jinchuriki e seus amigos, e ele não poderia estar ciente de tudo o que fez. Parecia que ele teria que usar métodos drásticos para atrair o Jinchuriki para ficar na aldeia. Este método tinha 30% de chance de sucesso, os outros 70% era suicídio, e você quer saber por quê? O sequestro do filho mais novo do Hokage filha não era brincadeira. Se ele falhasse e descobrisse, não teria só o Ruivo querendo a sua cabeça, mas também teria o Hokage, também o resto da vila e Kumo defendendo o Ruivo. Ainda mais se descobrissem que ele tinha feito acordos com Orochimaru pela invasão e seu experimento com o Sharingan. Ele se viu com um laço no pescoço, mas não era conhecido por ser um covarde, então apostaria tudo por tudo. Agora ele precisava descobrir quais lugares a filha mais nova do Hokage frequentava quando estava sozinha para enganar o ambus pessoal do Hokage, que estavam cuidando dela e podendo sequestrá-la. E curiosamente esses dias eram os mais apropriados. Ela havia descoberto que Kushina ia começar a treinar a filha mais velha do Hokage. Então, com Minato trabalhando e seus filhos e esposa treinando, ele teria muito tempo para conseguir. Agora só faltava esperar e aproveitar os benefícios. Pobre delirante. Fim do capítulo. XXXXXXXX